Olha o meu convite especial aí, querido. Projeto Semear 2020 para Israel, agora, este ano que vai entrar, no mês de julho. Uma oportunidade para você pisar nas terras de Israel, sentir aquela brisa gloriosa, né? Porque ali tem uma brisa gloriosa do Espírito de Deus operando ali. Você quer ir conosco? Olha, é através da Tropical Turismo, tá? Tropical Turismo está ali na Rua 1, número 170, no setor central. Eu tenho falado sempre isso aqui, para que você possa apressar os seus passos e ir até a Tropical Turismo e se programar, deixar já o seu nome, o seu lugarzinho reservado, tá bom? Se você quiser mais informações, o telefone é o 32 24 99 98, 3224 9998. Amados e queridos irmãos, nós estamos falando aqui um pouco de escatologia de uma maneira bem sintetizada, de fácil compreensão, para que você, meu querido, possa apressar na sua sobriedade. Isso, estou falando de sobriedade, para que você possa estar atento, olhando para o alto, porque de lá é que vem a nossa redenção. Já falamos das evidências proféticas desses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus para arrebatar o seu povo. Falamos da volta do Senhor, que vai se dar em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer instante. Falamos da segunda fase, que é posterior ao período chamado tribulação e grande tribulação, quando o Senhor descerá, pisará no Monte das Oliveiras e vai destruir todos os exércitos das nações no Vale do Armagedon, amados, e vai começar o seu reino teocrático sobre a terra, o reino milenar. Muito bem, por que estamos ministrando isso? Para que você entenda que isto, de fato e de verdade, vai acontecer. Por mais que as pessoas tratem como chacota, como piada, por mais que as pessoas queiram lançar descrédito à palavra de Deus, todas estas coisas irão acontecer. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, imediatamente começa um período chamado período de tribulação. É aquilo que eu sempre digo. Olha, não paguem para ver, querido. Tribulação, sabe o que é? Um período aí no fim dos tempos, quando Deus finalmente vai sentenciar o mundo aí por seus pecados, pelas suas iniquidades. É um período aí de grandes contrastes, começando aí com uma fase de grande paz, mas uma paz simplesmente fictícia. Não é uma paz aí que vai se tornar aí em glória mundial, que irá se desintegrar numa fase de horror e de caos mundial. Queridos, a tribulação que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja é aquele período de tempo aí na agenda de Deus, na cronologia de Deus, em que a terra está fadada a se tornar uma área de desastre. Talvez você esteja me perguntando por que, pastor, se chama tribulação. Bom, primeiro que tribulação é uma palavra usada comumente aí na Bíblia, e quando é usada na Bíblia, significa simplesmente uma grande perturbação. E na maior parte das vezes, quando a palavra tribulação aparece na Bíblia, ela não se refere a este período de tribulação na profecia, mas se refere apenas às inquietações e, quem sabe, aquilo que nós enfrentamos aí no nosso viver diário. A Bíblia diz que a igreja irá atravessar aí um período, querido, de grande perseguição e tribulação, mas isso não é a mesma coisa que escatologicamente falando do período da tribulação. Os estudiosos da Bíblia ligam o nome tribulação ao período de tempo na profecia imediatamente depois do arrebatamento, quando Cristo então transporta seu povo para a glória, para o céu.
Em geral, se pode distinguir o uso da palavra porque o período de tempo designado pela palavra tribulação vem com letra maiúscula e o uso comum da palavra vem então com a letra minúscula. Amados, já falamos que a tribulação será um período de 7 anos, dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. A segunda parte da chamada tribulação, isto é, os últimos 3 anos e meio, é um período aí de desastres terríveis, de agitação horrenda no mundo. É geralmente descrita como a grande tribulação. A grande tribulação. Todavia, as Escrituras também usam diversos termos ao se referirem à tribulação além dessa palavra. Por exemplo, em muitos casos, quando você lê, vamos dizer, as expressões o dia do Senhor, ou a expressão aquele dia, você está lendo fatos relacionados com a tribulação, tá? A tribulação também, queridos, ela se expressa como o dia do Senhor e aparece aí em todo o livro de Joel e em uma dúzia de outros lugares na Bíblia. A tribulação também se chama aquele dia. Está por todo o livro, querido, de Isaías, Zacarias, bem como em muitas outras passagens também. Chama-se também o dia da vingança. Está lá em Isaías, Jeremias, Miqueias, Lucas, 2 Tessalonicenses. E a tribulação se chama também o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 14. E Paulo chama da seguinte maneira, o dia da ira do nosso Deus. Está lá em Romanos, capítulo 2, verso 5. E os profetas a chamam de o dia da angústia, conforme está em Naum, capítulo 1, verso 7, e também em Abacuque, capítulo 3, verso 16. E a tribulação se chama o dia da ira do Senhor, isto através de Isaías e Ezequiel, bem como em várias passagens também de Sofonias, de Malaquias. Amados, assim você vê que há muitos nomes para a tribulação nas Escrituras. Por quanto tempo? Bom, nós já falamos. Alguns dos termos usados aí nas Escrituras em referência à tribulação nos dão pistas quanto à extensão deste tempo. Ela é chamada uma semana, lá em Daniel, capítulo 9, verso 27, por exemplo. É a profecia-chave. Os escritores da Bíblia, muitas vezes, chamam um período de 7 anos de uma semana de anos. Uma semana de anos. Como a semana tem 7 dias, então está falando de 7 anos. Uma semana de anos. A tribulação é também chamada de um tempo, veja bem, 2 tempos e metade de um tempo. Lá em Daniel, capítulo 12, verso 27. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lá em Apocalipse 12, 14 e outras passagens se referem dessa maneira. E esses termos poderiam ser traduzidos como 1 ano, 2 anos e metade de um ano. E isso totaliza 3 anos e meio, que equivale a metade do período de 7 anos da tribulação. E lá em Daniel capítulo 9, verso 27, fala em metade da semana. Também aí uma referência à divisão do período da tribulação em 2 metades. E o termo também que é muito usado é o 42 meses. Também se refere aí aos primeiros 3 anos e meio da tribulação. E em Apocalipse 11, verso 2, e também no capítulo 13, verso 5, e outros lugares falam em 42 meses.
A tribulação também é mencionada em Apocalipse 11, 13, 12, 6 como sendo 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio. Pois é, o período de 3 anos e meio, querido, é o mesmo de 42 meses ou 1260 dias, porque o calendário judeu, na qual as escrituras se baseiam, obviamente, é um ano lunar, formado de meses de 30 dias. Por isso, os estudiosos da Bíblia, em geral, creem que a tribulação vai durar 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio dedicados aí à paz mundial, e os últimos 3 anos e meio gastos em desastres terríveis, em grandes lamentos e dores e ais. Sabe por quê? Porque no círculo central vai estar a pessoa do anticristo. Queridos, o personagem central na terra durante a tribulação será o anticristo. Porque ele é chamado anticristo. E vem a pergunta, por que então anticristo? Porque ele vai se estabelecer como Deus, isto é, Deus com D minúsculo, como Salvador do mundo. Logo após o arrebatamento, a terra vai cair num desequilíbrio terrível, porque milhares e milhares vão desaparecer da terra. Alguém vai ter que se levantar, alguém vai ter que falar e dizer e oferecer soluções para todo esse desequilíbrio, tanto na área espiritual como na área econômica, enfim, na área social. E ele vai se levantar como um Deus, com Deus minúsculo, como Salvador do mundo. Observe que as Escrituras confirmam todos os seguintes nomes como sendo o mesmo anticristo. Fala sobre a besta do Apocalipse, capítulo 13, verso 1 a 15. É chamado também de o pequeno chifre de Daniel, que está lá em Daniel, capítulo 7, verso 8, e no capítulo 8, verso 9. O pequeno chifre, Daniel chama desta maneira. O rei de feroz catadura, também lá em Daniel 8, 23. Também é chamado o príncipe que há de vir, está lá em Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Também é chamado o homem do pecado, lá em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 12. É chamado o filho da perdição, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 e 12. E ele, esse anticristo, que vai se levantar, assumirá o poder no princípio da tribulação e será um líder mundial imensamente popular e eficiente. É tanto que vai fazer uma aliança com Israel. Imagine só, que ainda está esperando pelo seu Michel, seu Messias, porque não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido, estão esperando o seu Maitreya. E quando este se levantar, será tão popular e com tamanha eficiência que eles vão adotá-lo, crendo piamente que seja verdadeiramente o Messias, que vai então dar a Israel, né, aquela total liberdade, libertação, vai se tornar uma grande nação poderosa. Eles vão abraçar este anticristo porque ele fará aliança com os judeus, mas por pouco tempo. E ele aparecerá assim de maneira bem diplomática, como um verdadeiro pacificador mundial. Imagine só, depois do arrebatamento, a confusão que não vai estar no planeta. Então ele se levanta, porque ele não pode se manifestar antes, porque há um que o detém, que é o próprio Espírito de Deus na igreja. Então ele não pode se levantar. Ele só se
apresentará após o arrebatamento da igreja. E vai levantar como uma pessoa eficiente, popular, enfim, um indivíduo bastante diplomático, como pacificador mundial. E governará em grande estilo aí nos 3 primeiros anos e meio. Amados e queridos, é fácil de se ver como o palco está sendo preparado para o surgimento do anticristo. O palco está sendo preparado para o surgimento do anticristo em fama e poder, mesmo no mundo de hoje. A agitação está derrubando líderes em nação após nação, lançando a maior parte do mundo aí num tumulto, frustração e irrealização. Todos estão numa situação de inconformismo. Raças e culturas inteiras estão descontentes com seus líderes, que estão se revelando cada vez mais ineficientes aí em lidar com as asfixiantes problemas que a humanidade enfrenta hoje. Uma economia em declínio acentuado, a falta de respeito à lei, o crime generalizado, a fome se estabelecendo. Muito, mas muito mesmo. E desse quadro aí dos últimos tempos, esse foi pintado nas Escrituras. Mas nós falaremos sobre isso, querido, amanhã, no nosso próximo encontro. E por que estamos ministrando isso, pastor? Alguém pode até dizer, eu não quero saber de tribulação, de grande tribulação ou coisa parecida. Você tem que saber, meu querido. Você tem que saber. Sabe por que você tem que saber? Para se preparar. Isso mesmo, para não viver um cristianismo apenas de roupagem, um cristianismo apenas nominal, mas ser de fato e de verdade um servo do Deus vivo, porque Deus precisa de ti, querido, mas precisa de ti com uma entrega total, sempre olhando para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. Prepara-te, Israel de Deus, para encontrares com o mesmo Deus. Prepara-te, o momento é chegado. O momento é chegado e bem-aventurado, ou bem-aventurados aqueles que participarem da primeira ressurreição. Jesus está voltando. Até amanhã, se até lá Jesus não voltar.